Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast, A Voz da Educação. Hoje temos uma convidada nova, como habitualmente. Continuamos aqui no Centro Cultural da Quinta Magnólia, que nos acolhe este podcast e a qual nós gostamos sempre de agradecer. E passo a apresentar então falar um bocadinho sobre a nossa convidada. Chama-se Margarida Quintal. É uma mulher empática, generosa, comunicadora e tem-se dedicado a ajudar pessoas a aumentar a sua consciência, presença e também tranquilidade, serenidade que bem precisamos nos dias de hoje. Fundou a Associação de Mindfulness da Madeira, relativamente recentemente, sim. E promovendo assim esta importante ferramenta de transformação. É professora e exerce funções no Serviço de Ação, Mediação Pedagógica do Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Portanto, bem-vinda, Margarida. Bom dia e obrigada. Uma alegria estar aqui contigo. Bom, e hoje estamos aqui para falar de uma coisa, desta ferramenta, digamos assim, que é o Mindfulness e que tem sido... Hoje em dia, acho que toda a gente sabe um bocadinho o que é o Mindfulness, mas se tu quiseres falar um pouquinho sobre isso e de como é que tu descobres o Mindfulness ou o Mindfulness descobre a ti. De facto, tem sido a minha área de eleição nos últimos anos. Como professora, sempre senti que o nosso sistema de ensino estava muito distante dos alunos. Nós estamos todos muito distantes dos alunos, que são e deverão ser sempre o nosso foco, não é? Olhar para eles na sua individualidade, com tempo, com consciência. E então, porque a minha formação de base é as línguas, e depois eu, neste caminho, ensinar línguas, parecia que não me bastava. Eu queria chegar mais... Acho que há outras coisas que nós marcamos muito mais, como pessoas, como educadores. As línguas passou a ser quase a secundário. E nessa minha busca de querer um ensino e uma aprendizagem mais próxima do aluno, mais centrada no aluno, entrei cá para dentro e fui descobrindo-me a mim própria, e a partir do momento que me fui descobrindo também quis trazer essas coisas para fora. O Mindfulness surge mais tarde, porque eu iniciei este caminho mais na área da meditação, juntamente com a Susana Ramos, que fui uma grande pioneira, porque há mais de 25 anos ela conseguia introduzir um clube de meditação numa escola altura em que não se falava. É como tu bem disseste, hoje em dia Mindfulness quase toda a gente sabe o que é, e meditação é uma coisa que as pessoas já falam abertamente, mas na altura não. E foi uma grande aposta da escola que atualmente se chama Brazão de Castro. Brazão de Castro, exato. Que tem muito, ela é uma escola muito conhecida por isso, é sempre muito inovadora. Na altura a Bernadette Barros, que já faleceu, era a presidente, e que de facto apostou muito nessa linha. E eu aprendi muito com a Susana nesse caminho. Só que meditação ainda está associada um bocadinho a mais espiritualidade, e as pessoas às vezes confundem um bocadinho, e eu procurei uma ferramenta que tivesse uma base científica, não é? E aí deparo-me com o Mindfulness, não é? Deparo-me com o Mindfulness, fez uma pós-graduação em Psicologia da Educação, e não é por acaso. E eu aqui também faço-te um agradecimento, porque foi através de ti, nós estivemos juntas numa formação sobre meditação para crianças, e já nessa linha muito holística de ver a criança no seu tudo, que depois, uns meses depois, encontramos, e eu falei, eu disse, eu queria fazer uma escola depois, e tu falaste-me da escola transpessoal, portanto, eu disse também muito, e não há casos, não é? Nós sabemos isso, estou aqui hoje, e de facto tenho que fazer este reconhecimento também. Obrigada. Porque foste muito importante, e foi, de facto, a escola transpessoal, no curso de Mindfulness, aplicado à educação, que eu aprofundei muito sobre o Mindfulness, não é? Que é esta forma de estarmos aproveitando o momento presente, de forma consciente, plena e sem julgamento, que é muito importante, não é? A questão do julgamento, porque a nossa mente está sempre a questionar tudo. Será que eu estou a fazer certo? Será que eu disse as palavras certas?
E, portanto, tiramos esse julgamento e aproveitarmos o momento presente. Isto parece, é de facto uma solução tão simples, mas tão complicada ao mesmo tempo. Parece, é daquelas coisinhas, é tão simples, mas depois tão difícil de pôr em prática. Isto de facto, o segredo é de harmonia, de melhorarmos as nossas relações com os outros, connosco. É isto, é vivermos um momento presente, que é um presente. Isto é também já muito falado, não é? Não temos mais nada, sim. O passado já lá foi, o futuro é hipotético, nós não sabemos, as nossas decisões alteram tudo no futuro. E vivermos um momento presente, aqui, neste momento eu estou aqui com a Isabel, sim. Não é? Sim. Neste espaço maravilhoso. A minha mente não anda a divagar nem para trás nem para a frente. E sem julgamento, aceitando que tudo o que sair desta conversa era o que tinha que ser. O que tinha que ser. E isso traz-nos muita tranquilidade. Mas como é que nós chegamos a isso? Pronto. É difícil, porque a nossa mente depois vai saltar muito. É muito macaco. Não é? Para a ansiedade do futuro, sim. Ou para o passado. Nós vivemos muito, às vezes, ou porque o passado foi muito bom e nós ainda estamos naquelas recordações, ou foi muito mau e marcou-nos e nós trazemos aquelas mágoas, ou estamos a projetar o que é que vai acontecer a seguir, o que é que eu vou fazer a seguir. Sim. Portanto, e o momento presente passa-nos ao lado. Por isso é que nós queimamos a comida, por isso é que nós às vezes temos acidentes. Pois é verdade. Fazendo uma brincadeira também com as coisas, porque não estamos no momento presente. Estamos sempre no registro e agora, e a seguir, naquele loop. Não sei o quê, exatamente. Pronto, é este o momento presente e sem julgamento. Porque o não julgamento também não é só o não julgamento do outro, é sobretudo para nós. Porque às vezes é até mais fácil nos livrarmos de não julgarmos os outros do que a nós. Sim, sim. Nós às vezes somos muito críticos. Sim. E sabotamos. Os principais críticos acho que somos mesmo nós próprios. Sim. Isto não quer dizer que as pessoas não vão avaliar a forma como não é? Se de facto hoje não correu bem e que eu acho que posso... Pronto, mas o próximo momento traz-me essa... Exato. Nós temos sempre essa capacidade. Diz-me uma coisa, Margarida, que transformações é que isso te trouxe à tua própria vida? À medida que vais fazendo a formação e descobrindo... Isto é um caminho. Sim. E é engraçado que em Mindfulness não falamos de exercícios, nem de momentos de aprendizagem. Nós falamos de práticas, porque é na prática que nós chegamos... Portanto, na prática formal, não é? Arranjarmos momentos formais do nosso dia ou para meditarmos, que a meditação, Mindfulness aqui é diferente da meditação transcendental, espiritual ou da própria visualização criativa. É uma meditação muito centrada no teu corpo, não é? Na tua respiração, não é? É naquele autoconhecimento, porque aí é que eu controlo, é a respiração que vai me trazer muitas vezes para o momento presente. E que eu inspiro profundamente e percebo que a minha mente... Uma espécie de âncora. Sim, eu costumo dizer que é um pilar, é uma âncora. Aliás, nós temos uma respiração que se chama mesmo a respiração âncora, que é aquela que nos traz para aqui, para o momento agora, não é? Eu percebo que estou a pensar em coisas do passado ou que estou a entrar num processo de julgamento, respiro, trago-me aqui ao momento agora e começo. Portanto, a força de praticarmos nesses momentos mais formais, nós conseguimos trazer isso para o nosso dia-a-dia, é quando falamos da prática informal, não é? Quando é no dia-a-dia, depois já estou aqui com plena consciência, não é? E começa a ser um automatismo, não é? Uma coisa que não fazes tão pensada, mas que já é mais natural. Sim, não. Às vezes ainda temos que ir lá buscar, mas isso é bom, porque há tal tomada de consciência. É aí que Mindfulness em português não tem tradução. Tu podes chamar de atenção plena, eu prefiro consciência. Consciência plena. Consciência dá-te mesmo portanto, não tem mal nenhum. E, por exemplo, uma das grandes inspirações neste meu caminho é Jon Kabat-Zinn, porque ele foi quem traz o Mindfulness para o Ocidente e desmistifica. E, de facto, também pela formação mais científica dele e os estudos que ele traz e os livros, portanto, as pessoas olharam para isto não como aquilo é um movimento New Age, não é? Que as pessoas... Pronto, é mais uma ferramenta em tantas. Não, ele comprovou e os benefícios estão aí, são amplamente estudados, é muito utilizado no desporto, na área de grandes empresas, porque traz-te foco, traz-te rentabilidade, traz-te criatividade, tu estás no momento presente, portanto. E o Jon Kabat-Zinn, que é muito inspirador, e eu aconselho qualquer pessoa a investigar e a ler os seus livros e os próprios vídeos. Eu passo sempre um vídeo dele nas minhas formações.
que fala sobre as 9 atitudes de mindfulness. O John Kabat-Zinn diz, e é verdade, eu não vivo mindfulness em modo mindfulness o tempo todo. Portanto, e quando uma pessoa que estudou, que trilhou um caminho de anos e anos de mindfulness diz isto, é de uma humildade e de uma transparência brutal, inspiradora, porque de facto eu não vivo a 100% em modo mindfulness. Não é? Sim. O que é que acontece? As minhas ferramentas permitem-me que eu não ande a divagar tanto no passado nem no futuro e me traga mais rápido, e não estou tanto nesses momentos. E quando me apercebo e tomo consciência, volto ao momento presente, carinhosamente, sem julgamento, porque isso também é importante. Sim. Quem trilha este caminho, não é? E passa estas informações para os alunos, para os meus colegas, para as pessoas no geral, também nos desculparmos, porque às vezes há aquela tendência, mas pronto, eu falo disso quase todos os dias e ainda estou natural, ninguém consegue, o ser humano está em processo de desenvolvimento e temos que nos acarinhar mais. Pronto, tomar consciência, voltar ao momento presente. Nós temos sempre a oportunidade. Cada momento que vem a seguir é uma oportunidade nova. Sem dúvida. Quando pensamos assim, quando tomamos consciência, aliás, nós sabemos disso, mas esse processo não é sempre consciente, não é? Vivemos às vezes um bocado distantes dessa beleza disso, de viver o momento presente, de estar no aqui e no agora, usufruindo e não pensando, e agora o que é que eu vou perguntar a seguir? Costumo, às vezes na brincadeira, sobretudo com os alunos, costumo dizer, olha, quando vocês estão na praia com os vossos amigos, estejam na praia com os vossos amigos, não estejam a pensar no trabalho de casa. E às vezes parece, ou não estejam Não, aproveitem. Quando chegarem a casa, pensem no trabalho de casa, também não estejam a pensar no que não disseram ou que não fizeram com os amigos. Não é? Exato, é viver a 100 aquilo. O momento presente, aqui e agora, que é a única coisa que nós temos, Isabel. É a única coisa que nós temos. De garantido, sim. De garantido. É o momento que se vive. É esta pessoa que está aqui. As outras neste momento. E tu, depois de fazeres a tua formação, tu chegaste a aplicar isto com os teus alunos? Sim. Também neste processo há outro fator que ainda me mobilizou mais, que foi ter sido mãe, não é? E aquela necessidade, não é, que nós temos, aquela responsabilidade que Deus nos dá, não é? Aquela criança que Deus nos põe no ventre e depois agora temos que cuidar. E isso foi, de facto, foi nessa altura, depois de ter tido a Ana, que eu ainda aprofundo mais os estudos sobre a mindfulness, embora já tinha feito outras coisas antes. Por essa necessidade, não era só pelos meus alunos, não era só pela educação, mas também pela educação e pela minha filha, a educação da minha filha. Portanto, e aí começo a delinear, não é? Fiz a formação, li os livros que tinha que ler, fui aos workshops que tinha que ir, e depois chegou o momento que temos que partir para a ação. E na altura, eu já tinha contado, tinha aquela vasta experiência em clubes de meditação, mas mudei de escola também, tinha passado muitos anos numa escola onde eu tinha toda a gente, a Brasão de Castro, toda a gente tinha muita confiança, e desde que eu quisesse implementar qualquer coisa nova, as pessoas já tinham aquela confiança, aquela vontade. Mas quando cheguei a uma escola nova, as coisas já não são tão fáceis, nós quase que temos que partir pedra outra vez. E pensei, por que não? Mas antes de ir à escola, vou apresentar o projeto ao secretário da Educação. E o secretário de Educação, que já conhecia, é como eu digo, a formação do nosso secretário de Educação é o desporto, e o mindfulness está amplamente utilizado no desporto. Disse que sim, olha, acho que isto é muito interessante, vai à tua escola, apresenta o projeto e acho que sim, acho que tem pernas para andar. Assim foi. Apresentei na escola na altura da Ponta de Sol, apresentei era um projeto de intervenção, e eu queria uma coisa continuada. Isto para ter efeitos, nós temos que ter vários momentos de prática formal para depois podermos... Então foi toda a construção de um projeto de raiz, num projeto de intervenção, que seria no 5º e no 6º ano, dotá-los das ferramentas base e depois, se calhar, como atividade extracurricular. Depois eles já vinham se quisessem, não é? Quando precisassem, porque às vezes nós precisamos de voltar à prática formal. E assim foi. Consegui, na altura, foi um processo, quando nós sentimos que estamos alinhados com o nosso propósito de vida, todas as portas se abrem.
desde até uma pequena sala que foi construída com efeito de raiz para o projeto, que era uma sala que tinha muita luz solar, um cantinho que fechamos ao lado do outro. Haja boa vontade, não é? Porque é tudo muito difícil, sim. mas vimos ali uma hipótese e depois também podia ser usado com o teatro. Na altura a escola ainda tem dá mesmo a disciplina de teatro, portanto, em parceria, onde eles pudessem sentar-se no chão, porque eu queria um espaço diferente. Era importante eles chegarem a um espaço. Construir aquela formalidade da escola. Sim, sentadinhos, os colegas trouxeram almofadas, quase toda a escola contribuía um bocadinho. Almofadas, eles sentavam-se no chão, em círculo, como eu gosto, olharmos todos uns nos outros, e eles vinham acompanhados do professor, e nós tínhamos as práticas formais que eu todas as semanas realizava com eles. E os introduzindo também? Sim, semana a semana. Eles tinham um diário de bordo, onde escreviam e tinham a responsabilidade, entre aspas, eu deixava-lhes a proposta, melhor dizendo, deles durante a semana irem praticando e depois irem pondo as reflexões e partilhamos, num espírito sempre de muita partilha, mas aquela partilha voluntária. Sim, nada voluntária, imposto, claro. Não faz sentido. Não faz sentido, não é? Isto depois mexe com muitas emoções, com formas de estar, mas era impressionante que até à partilha vai aparecendo, vai surgindo. Os primeiros sons são mais difíceis, eu costumo sentar no chão com eles, partilhar com eles, tudo por igual. Os meus colegas foram fantásticos, que vinham com os alunos, às vezes até me diziam, eu nem sei se isto faz, acho que me faz mais bem a mim do que a eles. Tive um grande apoio da escola, tenho que reconhecer isso, de todos os intervenientes, o conselho pedagógico, e foi de facto uma experiência muito, muito, muito bonita, muito interessante, e que teve... Tu, na altura, nessa escola da Ponta de Sol, estavas para implementar este projeto? Ou acumulavas também? Acumulava, eu era professora, dava francês, que é a minha área de formação, e tinha X horas para o projeto. Portanto, acho que eram 5 turmas, se não me engano, no primeiro ano, 5 turmas de quinto ano, e então eu tinha 5 tempos, 45 minutos, com eles todas as semanas. Que bom. E olha, mas tu tens estado ligada neste momento, eu sei que tu estás ligada a implementar o mindfulness e a divulgar, mas na área da formação para docentes. Como é que tu chegas aí? Não é? Que necessidade é que tu viste que esta formação podia vir a colmatar muitas lacunas? Como é que eu chego aí? Olha, eu acho que sei, mas eu chego aí porque depois surgiu uma pandemia, não é? De repente nas nossas vidas, e que vem remexer com tudo. E na altura, foi uma coisa bastante complicada para mim, na altura, tudo o que foram, quando nós fomos para casa e fazer o ensino online, tudo o que foram atividades extracurriculares, não havia mesmo tempo, aquilo foi uma loucura, todos nós nos lembramos, as pessoas foram fantásticas, de um dia para o outro tiveram que aprender uma nova plataforma, portanto, e tivemos que retirar para os adolescentes e as crianças não estarem tantas horas à frente do computador, muitas das outras atividades que eles tinham, ou seja, o meu mindfulness foi posto de lado, não é? Porque haviam outras prioridades. Se calhar até, claro, eu acho sentido, mas e compreendo, havia outras coisas, outras preocupações também. Mas, se calhar, como tu disse, se calhar era bastante importante, e nós sabemos os malefícios, tudo o que aconteceu, porque as nossas crianças e os nossos jovens ficaram isolados em casa, sem poder falar com ninguém, sem poder falar de certas coisas, e se calhar... Numa idade onde o grupo de amigos é quase o centro da vida deles, e toda aquela circunstância que nós estávamos todos a viver, o medo, a incerteza. Mas o certo, e embora, eu vou dizer uma coisa, as novas tecnologias, eu agradeço às novas tecnologias e percebo o seu papel, mas nada substitui o toque, o olhar e a proximidade. Não é? Que às vezes nós até, só estarmos ao lado de uma pessoa já é importante. É verdade. E de facto, eu nem tive essa hipótese de fazer online, mas mesmo que tivesse, já se perdia muita coisa.
já se perdia muita coisa, porque havia a distância, Sim, claro. não é? Dos equipamentos, as máscaras, que são muito limitadoras daquilo que nós treinamos, tanto que há respiração profunda. Como é que se pode respirar profundamente? Uma máscara. Eu vi imagens de crianças a meditar com máscara que eu só deitava as minhas mãos à cabeça. Não, prana, nós precisamos é de expandir, não é de limitar. Portanto, essa circunstância fez-me um bocado repensar. E não há casos. Na altura surgiu o convite para ir para o MUDAS, o Museu de Arte Contemporânea. E quando surgiu esse convite, eu disse à diretora que sim, mas que ia fazer o projeto, continuar o projeto na escola e depois, pronto, num destacamento a meio termo. Ou que a minha diretora disse que não, porque precisava de uma pessoa de tapitear, e eu aí equacionei. Eu, se calhar, nos próximos tempos não vou poder trabalhar na área do mindfulness com os alunos. Vou-me lançar nesta aventura e só lhe perguntei. Eu costumo dar formação de mindfulness aos sábados, como nós às vezes temos algumas atividades aos sábados, se havia alguma incompatibilidade. Porque a minha diretora disse-me claramente que não. E aí eu percebi, às vezes o universo abre assim outra porta. Os meus alunos são só os meus alunos. Exatamente. São só 5 turmas. Eu, se numa formação tenho 20 colegas com uma vontade tremenda, que perceberam também, como eu, que as coisas estão muito mal, uma vontade tão grande de agarrar e de chegar, eu vou plantando a sementinha do mindfulness em 20 colegas a cada vez, depois levam e trabalham cada um e replico as coisas. Também surge, eu nunca me esqueço, que o primeiro grupo de formação que eu tive, e não fiz durante a pandemia, porque o convite já estava feito, mas não conseguia tal coisa à distância. Sim. Não, e há coisas que não funcionam para mim. à distância. E é possível, para mim, eu preciso da proximidade. Sim. E percebo perfeitamente. Eu preciso da proximidade e percebo e sinto e tenho a experiência do quão é importante essa proximidade, de nos sentarmos em círculo, partilharmos, estabelecermos uma rede, nos aproximarmos, trocarmos ideias. É só assim que nós chegamos lá. E então, foi pós-pandemia o primeiro grupo. Mais uma vez o convite tinha surgido pela Brasão de Castro. Realmente foi uma escola fundamental na minha vida. Foi durante anos e anos a minha segunda casa. E eu vou lá fazer o primeiro nível, a primeira experiência, porque uma coisa é nós sermos professores, uma coisa é passar esta mensagem para os alunos, outra coisa é passarmos para os adultos, mas num contexto informal, outra coisa é trabalharmos com os nossos pares, assumidamente, construir uma formação de raiz, pensada, centrada para os nossos pares. Mas tive essa felicidade que fui fazer formação entre amigos. Entre amigos, aquela casa tem lá os meus maiores amigos. Eram pessoas que... E de facto, nunca me esqueço, foi em julho, nos finais de junho, início de julho, quando ainda estávamos todos de máscara, não é? E que faço essa primeira experiência. Isabel, as emoções, as partilhas e dessa formação é uma coisa inexplicável. Nós vínhamos todos daquele isolamento, num repensar de facto o que é que temos que fazer com os nossos alunos, para onde é que nós vamos, o que é isto, o que é que se passa. Foi muito quase catársico. Sim. A catarse foi muito importante. E foi, a partir daí, não tenho parado. Na Brasão de Castro, depois juntei-me ao Sindicato das Pessoas da Madeira, do qual faço parte, e que me deu uma oportunidade. Continuas a fazer formação lá? Ainda dou formação em São Roque, é a única escola que eu ainda faço só para eles, não é? E o sindicato também disponibiliza ir às escolas. E depois, de facto, o sindicato traz-me umas condições excelentes, humanas e logísticas, tem todas... Sim, eles têm todos os meios. Todos os meios para podermos estar sentados, porque nós estamos sentados no chão, 2 sábados, portanto, num ambiente de grande proximidade, onde aí primeiro percebemos, e eu tenho o maior orgulho nos meus pares, nos professores, são muito desvalorizados e eu tenho muito, muito orgulho, porque os professores vão sempre fazer 1001 formações para melhorar os seus alunos. E eu costumo dizer que o nível de mindfulness é para eles, é para o bem-estar deles. Para eles perceberem o que é mindfulness, terem a oportunidade de praticar mindfulness, não é? Eu normalmente digo, nem façam um nível 2 logo a seguir.
Leiam mais, gerindo amadureçam, isso, processando, exato. Pratiquem muito, porque só se ensina aquilo que se é. Sim. Não se pode falar de mindfulness, depois não praticamos nós. Podemos abordar o conceito e explicar, mas propor momentos de mindfulness, porque os nossos alunos, e quanto mais pequeninos as crianças são, eles têm um detector de mentira na cabeça. E eles percebem, tu dizes isso tudo, mas não fazes. Sim. Portanto, e eu costumo dizer que é para eles, para eles, porque quanto melhores nós estamos, os nossos alunos... Mais disponibilidade temos para os outros. Mais presentes estamos para os outros. Se eu estou presente no momento presente, não é? Que é uma redundância, eu estou presente para o meu aluno. Estou presente para o meu colega, não é? Para o outro. O assistente operacional também teve um dia difícil. Portanto, a partir daí, os alunos, mas não é só para o professor, porque a partir do momento que ele começa a incorporar aquelas coisas, os alunos já começam a ter os benefícios. Sim. Então, o nível 2 já é um nível com mais estratégias para tu poderes aplicar dentro da tua sala de aula, pequenos momentos, e agora tenho aqui projetado o terceiro, que será em retiro, que é para podermos viver mesmo. Como implica outra logística, esse ainda está todo concebido, só falta a hipótese. Para quando é que tu pensas? Já era para ter acontecido. Eu gostava no próximo ano letivo. Este já tenho consciência que não, porque também precisamos de um espaço. Sim, e na verdade agora estamos quase a 2 passinhos para o final do ano. Nunca seria. Ainda tenho agora um nível 2, tenho mais um nível 2 e depois encerro este ano. E tenho de facto, mas depois aí eu vou contar muito com a colaboração do sindicato para um local agradável, com preços acessíveis, as pessoas interessa uma formação que tenha custos adicionais, por vezes já é mais complicado. E neste sentido, também formei conjuntamente com uma amiga minha, uma amiga não, várias amigas, mas ela foi assim, somos quase a ai, credo, agora nem digo. O trampolim para isso nascer. Não, é mais a pessoa a quem eu dei a mão. Sim. Foi a pessoa a quem eu dei a mão e a primeira que eu falei, ela disse sim, sempre tive esse sonho, porque foi uma pessoa que nós tivemos a mesma formação. Ela tem uma carreira completamente distinta da minha, daquelas poucas pessoas que não foi para o ensino, e que nos encontramos em Lisboa na formação, a parte final da nossa formação, 5 dias de retiro, e que nos encontramos as duas ali sem perceber o que é que fazes aqui? Uma alegria tremenda. Ela, eu sabia que ela tinha uma carreira profissional completamente diferente, um ser humano, uma parceira, uma colaboradora extraordinária. Claro, aproximámos-nos, nós em Lisboa, duas pessoas da Ilha da Madeira, não é? Já alegria. Sim, ainda por cima. E aquela magia de descobrir, reconhecer uma pessoa tantos anos depois, e é uma felicidade sempre tão grande, quando nós percebemos que nós éramos umas miúdas na universidade e que depois o caminho que cada uma trilhou e aquele reconhecimento, aquela quase admiração, não é? E depois perceber que na verdade ela procurou uma ferramenta ou um recurso que tu também estavas à procura. Não é? O que é que há de comum? Num meio completamente diferente, organizacional, de empresa, de gestão, de recursos humanos, completamente diferente. E fizemos isso e na altura tínhamos muitos planos e um dia eu liguei-lhe e disse, olha, estou a pensar instituir uma associação de mindfulness na Madeira, porque tenho aqui uns projetos, sozinha já não consigo. Ela disse, bora! Foi antes do Natal, ela disse, esse foi o presente de Natal antecipado. E assim foi. Conjuntamente com um grupo de amigos e de pessoas que nós achamos que são muito válidas, lá constituímos a associação, que chama-se Associação de Mindfulness da Madeira, cuja sigla é AMA, que é a mesma mensagem, é AMA com 2 M's, portanto, que é mesmo isso. Alinhados ao coração, nós vamos a qualquer sítio. Portanto, está constituída, porque a minha ideia é alargar. Eu já, neste caminho, já dei centenas de formação a centenas de professores. No nível 2, já tive colegas que repetiram o nível 1 2 vezes, que repetem o nível 2 e que dizem que enquanto não surgir o 3 vão todos os anos. Porque é verdade, nós vamos lá buscar esse oxigênio, digamos assim. Nós todos sentimos isso. E a ideia da associação é porque eu sozinha
A minha ideia é trazer mindfulness em projeto escolar para as escolas. Apoiar todos estes meus colegas, continuar a dar formação e apoiar na implementação de projetos de mindfulness na escola. Que é uma coisa que já existe em vários países. Sim. Já existe em vários países. E eu, como tenho essa experiência de instituir, e também tenho tido a oportunidade em várias formações que eu dou, de vir colegas que já têm outras formações também de mindfulness, não é? Alguns da transpessoal, e que vêm ali e estabelecemos aquilo que eu mais acredito, que é uma rede. Eu sozinha não faço o que posso, se der a mão eu vou fazer muito mais coisas. E se dermos aqui a mão a várias outras pessoas, vamos conseguir fazer. E é nesse sentido, de facto, a associação está um bocadinho parada, porque é difícil gerir tantas coisas. As solicitações entre palestras que às vezes me convidam para dar, e eu estou sempre disponível, gerir também com o teu trabalho, não é? Com o meu trabalho, com a minha vida pessoal, com a minha grande missão também, que é ser mãe, que eu costumo dizer, agora a Ana já tem 12 anos e começa a estar mais, mas assumidamente também durante muitos anos ela foi a minha prioridade. E agora sim, é isso, tenho muito trabalho entre as mãos, muitos planos, muitas coisas para concretizar, que eu só espero que... E olha, isso vai de encontro, aqui que tu acabaste de dizer, vai de encontro à última pergunta que eu tinha para ti, que é, qual é, no teu ver, qual é a escola ideal? Como todas. É que tu vês a escola ideal? Todas as escolas são ideais. Mas o que é que teria que acontecer para... percebo. Está bem. Eu estava a pensar onde é que eu poderia implementar. Qual seria a escola ideal? A escola ideal é aquela escola onde todos nós tenhamos o nosso espaço e sejamos reconhecidos. Os conteúdos, e nós vamos deparar nos próximos tempos uma grande mudança a nível de vários paradigmas. Tu tens a inteligência artificial a entrar aí, forte e feio, temos as novas tecnologias, temos... na circunstância de Portugal, fala-se muito que há poucos professores, há falta de professores, e que isto tudo não seja para distanciar-nos mais uns dos outros. O que é importante é nos aproximarmos. Eu lembro-me, uma vez há muitos anos, estava numa palestra sobre saúde e fui o doutor Perdigão. E alguém perguntou, uma mãe, quando tem um bebê, quando chora muito, era uma mãe de primeira viagem, quando chora muito, o que é que se faz e o que é que eles querem e eles não conseguem comunicar? Sabes o que é que ele disse? Pega-o ao colo e depois junta ao teu coração. E é isso que nós temos que fazer, é parar, ir ao coração e perceber o que é que temos que fazer. Não podemos continuar assim. A escola não vai aguentar neste paradigma, não vai. As pessoas não vão aguentar. Há uma mudança que é urgente fazer. É gritante. Sim, gritante, exato. Gritante. Porque nós temos, nestas formações, eu costumo dizer, a tal rede, eu tenho uma manhã que é quase a apresentação. E nós chegamos à conclusão, os problemas, os anseios dos professores e dos alunos são tão grandes, são tão gritantes, a situação está muito mal. Muito mal emocionalmente, as pessoas não estão a conseguir lidar. As pessoas choram e ficam... Temos cada vez mais alunos com necessidades educativas especiais em turmas regulares, que os colegas não se sentem preparados, 5, 6 casos. E não é só não se sentir preparados, é falta de recursos humanos para atender a esses casos especiais e a todos os outros que não podem ficar prejudicados em detrimento desses miúdos, dessas crianças que precisam de uma atenção diferente e de uma intervenção diferente. Então isso também coloca muitas dúvidas e muitas questões. Incluir uns, será excluir os outros? Tu sabes, quando começamos a falar da inclusão nas escolas, eu fiquei tão contente e a pensar, meu Deus... O conceito é bonito. Está a abrir aqui uma janela, vamos dizer. Claro, sim. Mas não é isto, inclusão não é isto. Pois não é isto, sim. Não é isto que estamos a fazer. A inclusão, e tu levantaste aí questões bastante importantes, porque depois, se nós vamos pegar numa turma de 25 alunos, temos 5 de educação especial, às vezes com 2 ou 3 de circunstâncias profundas. Sim. Pronto.
Depois temos autismos profundos. Depois temos os medianos, os alunos medianos, que eu não gosto de qualificar nada assim, mas também pronto, não, mas eles que maneira... estimulam melhor as suas capacidades, podemos dar... E depois tu não consegues chegar a todos, Sim. porque há sempre alguém nesta roda que não está a potenciar, e a ideia é em cada aluno, cada criança, cada jovem a poder potenciar ao máximo as capacidades que ele tem. Isso para mim é que é ser educador, é olhar para ti e conseguir ajudar-te a ver o teu potencial. Sim. Não sou eu que vou dizer, ajudar a perceber isso. Não sou eu que te vou dizer. Tu vais eu vou-te ajudar. Descobrir. Eu vou-te ajudar e vou dar as ferramentas que eu tenho, percebes? E para isso é preciso tempo, é preciso espaço, é preciso disponibilidade. Exato. Não é? De olharmos, de conversarmos, de conhecermos os nossos alunos. Nós às vezes não conhecemos os nossos alunos. Não conhecemos. Não há tempo? Não há tempo. E há... Isabel, há inúmeras... Nós ficávamos aqui 2 dias a dizer o que é que estava mal e o que é que poderíamos fazer diferente. Não é? Para mim, a escola ideal, para já, os próprios edifícios deitavam-os todos abaixo. São inimigos da criatividade, inimigos do desenvolvimento, não é? Pouca luz, não há relva, não há natureza, não há espaços exteriores, não há... Isso? Sim. Pronto. Só por aí. Mas mais importante que isso, se fosse só isso, nós até conseguíamos colmatar. Sim, conseguíamos. Não é preciso a escola ideal, mas perante o panorama, tudo o que aí vem, para mim nós individualmente olharmos para dentro de nós, descobrirmos, fazermos um trabalho interior e olharmos para o outro com atenção, com cuidado e com disponibilidade. E se partir daqui, temos meio caminho andado. Há outro fator muito importante hoje em dia e que eu não consigo e que tem sido uma coisa que eu tenho trazido para... É quase um outsider, um tema outsider do Mindfulness, mas que eu trago para as formações. Que é as novas tecnologias e o que os telemóveis estão a fazer às nossas crianças, as redes sociais estão a fazer às nossas crianças. Porque eu costumo dizer, não é preciso ensinar Mindfulness a uma criança de 4, 5 anos. Uma criança de 4 e 5 anos, quando está a brincar, ele está-se a divertir. Os bebés, as crianças pequeninhas sabem respirar da forma do abdômen, aquela barriguinha sobe e desce, não é? Ou seja, nós vimos muito ligados à fonte e muito conectados, não é? A criança, quando começa a andar, está ali presente porque ela sabe que tem que... Sim. E está consciente da sua descoberta e valoriza cada passinho que dá. Portanto, e ao darmos os telemóveis cada vez mais cedo, as nossas crianças estão-se a desligar disso. Eu tenho as crianças que só comem à frente do telemóvel, não é? E eu costumo dizer, isso está-nos a desligar, não é? Sim. Daquilo que é o mais natural. As crianças não vão à rua brincar, não conseguem ter amizades que não sejam através do telemóvel, daquela frieza. Quem são estas pessoas, estes ditos influencers que estão a influenciar as nossas crianças? Quais são os valores que eles passam às nossas crianças? O que é que eles dizem às nossas crianças? O que é que as nossas crianças veem? Que vídeos é que veem? Horas e horas a fio nos seus quartos, nas escolas. Os telemóveis deviam ser proibidos nas escolas. Proibidos. Há cada vez mais escolas. Os tablets. Pronto, a inovação como recurso é uma coisa, como vício é outra. Como todas as aulas, o livro, o escrever, a motricidade fina, isso são tudo coisas. Há um livro que eu sugiro que é Os Cristinhos Sociais, muito, muito, muito interessante, que fala de todos os malefícios. Também é um neurocirurgião, portanto um neurocientista, portanto alguém... Sim. Todos os malefícios e o que é que isso está a fazer às nossas crianças? Porque nós corremos o risco, nós temos adultos completamente desconectados da vida, das relações humanas, isto contrapondo com uma inteligência artificial que está aí também ao virar da esquina, ou nós prestamos muita atenção às nossas crianças, aos nossos jovens, ou estamos em apuros. O futuro deles e o nosso estará comprometido. Eu sei, compreendo
perfeitamente o que tu dizes e acho que tem que ser uma coisa olhada, não só falada, mas tem que se fazer alguma coisa, porque fala-se muito, não é, desta questão da tecnologia, dos jovens. Olha, há uma série agora muito conhecida que tem dado aso a muitos comentários. Que é muito polémica também. Exatamente. Em tudo o que ali está, aquilo não se devia de chamar adolescência, devia-se chamar o adolescente, porque aquilo nem todos os adolescentes são. Sim, não podemos não é a vida de todos os adolescentes, mas se calhar também trata essa situação problemática que nós estamos a falar e que de facto temos que olhar para isso, temos que despertar de alguma forma. Temos que acordar. Exato. Eu costumo dizer, o elefante está dentro da sala e ninguém quer assumir. Exato. Eu vou-te dar o exemplo. A minha filha tem agora 12 anos, aos 12 anos teve o telemóvel. Foi um custo, não por ela, porque eu explico tudo. É preciso explicar às crianças porque é que ela não tinha um telemóvel. Era completamente posta de lado para alguns colegas. Sim. Colegas do primeiro ciclo, quando encontrava, a primeira pergunta que lhe fazia não é: Ana, como é que estás? Não, já tens telemóvel? Pronto. E ela tem um telemóvel para ser usado como telefone. Não tem redes sociais, não é? Vai ao YouTube, que ela tem muito interesse. Sim. É a tal coisa, a tecnologia, não podemos nem 8 nem 88. É para usá-la de uma forma saudável, inteligente. Que é bem. Há outras coisas na vida que não sejam telemóvel. À rua, à sol, à polar, uma infância feliz. Há bicicletas. Tanta coisa, a mar, à praia, há amigos. Há amigos olhando nos olhos. Exato. Eles não conseguem se relacionar. Olha, eu costumo dizer, quando nós chegámos nas escolas, principalmente as escolas dos maiorzinhos, de ciclo, secundário, nós entrávamos e passávamos, tínhamos que dizer: cuidado, esse abraço assim. Hoje em dia tu não vês nada disso. Tu vês cada jovem curvado no seu telemóvel. Eles não brincam, eles não conversam. E essa ausência de relação, ou das relações só muito mais virtuais do que em contacto direto, isso não podemos deixar de pensar e de ver que isso só pode trazer consequências. Isto é gritante. Não é preciso saber bem quais serão, não é? Exato. E aquilo que eu te disse que é, aquele balanço que é, quando tu tiveres dúvidas, senta-te no teu coração e ouve o teu coração. As pessoas ficam cada vez mais desconectadas disso, nem se conhecem elas próprias. Sem dúvida. Quando for a dar a oportunidade de conhecer o outro, elas não se exploram, elas não trilham aquele caminho. Agora, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu tenho um lema às vezes que é: prepara-te para o pior, espera o melhor. Eu espero o melhor. Eu acho que nós temos todos a capacidade e acredito profundamente, a luz vence sempre. A luz vence sempre. Estes, de facto, são tempos conturbados. Mas se calhar, a passar por uma... acordarmos. Exatamente, também acordarmos. E a humanidade vai ter que acordar. Percebes? E há mudanças que vão ter que acontecer. Tu só tens processos de transformação ou pelo amor ou pela dor. Não é? Ou pelo amor ou pela dor. E, infelizmente, claro que se os processos fossem todos através do amor. E o exemplo mais claro disso é quando tu tens um filho, por exemplo. E tu vais à procura e é ali que tu sentes o que é o amor incondicional. E vais à procura e trilhas e vais aprimorar-te, não é? Mas às vezes é na dor. É quando tu tens uma doença que tu reequacionas o teu estilo de vida, é quando tu tens uma depressão que percebes que se calhar as tuas emoções estás a gerir muito mal as coisas. E às vezes o ser humano parece que o caminho da aprendizagem passa mais pela dor do que pelo amor, não é? E é isso, os tempos que nós vivemos estamos a chegar a um ponto que estamos a perceber, a sentir e a compreender que não podemos continuar assim. E aí, um dia vai dar o clique. Cada um de nós vai pensar: o que é que eu posso fazer? Qual é o meu papel? Por mais pequenino. E às vezes as pessoas demitem-se da sua responsabilidade. Mas quem sou eu? Eu não mudo nada, eu na escola não digo nada. Se mudar a si próprio já é... As pessoas estão em conselhos pedagógicos, as pessoas estão em conselhos de turma, não é? Nós temos muitas reuniões, darmos as mãos. Se calhar há mais alguém que pensa como eu, só que não tem coragem. Nem fala, não... Dar as mãos, e eu falo tanto isso. E é nesse sentido que eu faço as formações e que institui que é nisso que eu acredito profundamente, que é o darmos as mãos e aprendermos uns com os outros e colmatarmos, não é, as falhas uns dos outros.
tu estás mais em baixo, eu avanço. E eu senti isso no micro, na equipa que eu tenho de trabalho do Mudas. É uma equipa à qual eu agradeço profundamente, porque tem isto, eu hoje não posso, ou não estou muito bem, avanças tu, em que nós já olhamos uns para os outros e percebemos o que é que tu tens. Eu potencializei, toda a gente potencializou as características de cada um. E dividimos tarefas numa imensidão de coisas que nós temos para fazer e percebemos quais são as características. Olha, aquele colega gosta de escrever, então ele vai ficar encarregue das sinopse. Aquele gosta de escrever, mas não escreve tão bem. Aquela vai rever os textos. Percebes? E potenciamos. Isso é que é o verdadeiro trabalho de equipa, não é? Apoiamos. Sim. E também nem sempre concordamos. Ótimo. Mas isso faz parte. E dizemos uns aos outros e reequilibramos. E é isso. E é nesse sentido que eu atualmente tenho dedicado. Nos apoiarmos, aprender com os meus colegas e passar um pouco que eu também sei. Olha, a melhor mensagem para terminar era impossível. A Margarida deixa-nos aqui muito para refletirmos. Um bem-aja ao trabalho que tu estás a fazer e que possas semear muitas sementinhas dessas, passo a redundância, semear sementinhas, mas que deixes muitas sementinhas nas escolas e não só, em outras instituições, e que possamos viver todos nessa atenção mais presente, mais plena e em consciência, acho eu, porque o mundo pede-nos isso, consciência. E pede-nos isso também, darmos as mãos, unirmos esforços para construir algo melhor. Isto parece um discurso um bocado moralista, mas não é. Eu acho que nunca foi tão urgente isso como agora. E percebermos qual é a nossa missão. É uma coisa, não é fácil perceber. Mas ao mesmo tempo também é percebermos o que é que nos dá alegria, o que é que nos motiva. E eu costumo dizer, de facto, quando estou a dar formações, ou palestras, ou aqui, eu dou formação um sábado inteiro e não sinto frio, e não sinto fome, e não sinto... Estás no teu elemento, digamos assim. E vibro naquilo. No dia a seguir sou capaz de estar exausta, cansada, tu senta, levanta, percebes? E há aquele ditado, descobre aquilo que gostas e nunca mais terás de trabalhar na vida. E é assim que eu me sinto. Cada vez que eu estou a falar de mindfulness ou com os alunos, com os mais pequeninos, com os adolescentes, e claro, eu trouxe isto para o Mudas, trouxe isto para o contexto, não é? Para o meu dia-a-dia. É um tu vais passando, vais trazendo, porque é inevitável. E aí eu não me sinto... Tu estás sintonizado, tu vibras, tu estás feliz, tu estás em sintonia com aquilo que é o teu propósito. E quando nós nos desligamos desse propósito de vida, dessa missão, custa-nos ir trabalhar e às vezes ficamos tristes. E cuidado, porque nós estamos todos aqui num processo de aprendizagem e num caminho de evolução, não é? Que eu acredito, não é? Nós queremos, se calhar na altura, quando fechámos o livro da nossa vida, percebemos que fizemos que foi válida a nossa caminhada, com aquilo que tivemos que aprender. E eu deixo só a mensagem, o não julgamento é tão bonito, porque se eu perceber que o outro está a fazer o melhor que pode ou que sabe e aceitar o outro dessa forma, nós também vamos melhorar as nossas relações humanas. Isso é que é mesmo necessário, melhorar relações humanas, sem dúvida, porque acho que a humanidade está atravessando... Mas isto é uma questão também muito pessoal e pronto, também não estamos aqui propriamente para falar só sobre isso, mas acho que o trabalho que tu estás a fazer é um trabalho muito urgente, muito atual, muito de despertar, e que possas continuar a deixar isso, a espalhar essas sementinhas onde tu passas, porque é pelo que tu és e não por aquilo que tu sabes que vais contagiando, digamos assim. Obrigada, Margarida. Obrigada eu.
Eu também tenho que agradecer muito. Podem te encontrar no sindicato, não é? Para Sindicato das Professores da Madeira, sim. Podem, se calhar, te contactar também de alguma forma para uma palestra? Sim, palestras, e tenho feito alguns acompanhamentos individuais, por incrível que pareça, que foi também uma amiga minha, a ideia surgiu assim, que a filha estava a passar, os adolescentes têm momentos que passam processos bastante complicados, e ela não queria psicólogos, porque aquela ideia. Sim. E então, essa minha amiga disse-me, tu tens as tuas técnicas, e de facto já tenho acompanhado várias pessoas no âmbito do mindfulness e tenho tido resultados. Foi algo que também eu não estava à espera, que foi surgindo. Depois vai passando a palavra, e depois a amiga passou a falar à amiga, e de facto, porque às vezes é um trabalho individual com a pessoa, de potencial as suas, e às vezes basta, numa sessão, eu faço uma evolução muito grande, porque eu ouço as pessoas, sem julgamento. E a partir do momento que há aquele espaço seguro, e que nós estamos de facto para ali, elas percebem que há alguém ali que está para nós e que nos vai apoiar com um conjunto de práticas ou não sei o quê, e que nós estejamos disponíveis para fazer o trabalho que temos que fazer, porque essa parte, eu nunca mudo o outro, Isabel, eu só mudo a mim própria. Percebes? Portanto, a partir do momento que assim as coisas vão acontecendo, vão fluir. Pronto, e tem a Associação de Mindfulness da Madeira, pronto. E podem te contactar, Margarida, e ficamos assim. Obrigada. Por aqui, obrigada, até breve, até daqui a 15 dias.